participando com a gente através do WhatsApp. Bom dia, Carol Curimbaba. Bem-vinda. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos da PAN e todos que nos acompanham aí. Mais um dia bom de entrevistas, hein, Lívia? Com certeza. A mulherada hoje tomando conta da bancada. Agora virou moda, né? Pegar essa mulherada forte, de fibra, vamos colocar para tocar esse país, né, Lívia? Vamos começar? Podemos começar? Claro! Com a nossa Marina? Opa! A Marina Helena é candidata a deputada federal pelo Partido Novo, ela é economista, foi diretora de desestatização do Ministério da Economia, junto com Guedes, Salim Matar, CEO do Instituto Milênio, fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios e trabalhou 14 anos no mercado financeiro. Minha querida amiga Marina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje eu vou começar a entrevista te fazendo uma pergunta. Você trabalhou do lado do Guedes. A gente sabe que muitas reformas importantes que a gente queria acabaram não passando ou nem tramitando, né? Isso foi por quê? Por falta de habilidade do Guedes, do presidente, ou por falta de vontade política dos nossos congressistas? Bom dia, Marina. Bom dia, Carol. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês aqui na PAN. Já começou fácil, né? Tem que ser assim. Carol, então, o que eu senti nesse ano que eu passei em Brasília foi que tem um pouco de tudo, né? No sentido de, pelo menos na minha pauta, que foi a pauta de desestatização, é uma pauta muito complicada, porque muitos interesses estão ali envolvidos, né? Então, eu acho que um entrave importante, pelo menos nessa pauta, sem dúvida, foi o legislativo. Hoje em dia, para se privatizar uma empresa, alguma coisa acaba tendo que passar pelo legislativo. Às vezes não é necessariamente a autorização de privatização, mas muitas vezes é uma mudança de marco regulatório, uma quebra de monopólio, sabe? Alguma mudança legal precisa ser feita, né? E aí, quando cai lá no Congresso, dificulta bastante. Então, é lógico que antes de lançar para o Congresso, precisa ter uma articulação dentro do próprio Executivo, né? E aí também tem muitas dificuldades, porque os ministérios que essas empresas, elas estão embaixo de algum ministério. Então, vamos supor, Eletrobras, Petrobras estão abaixo do Ministério de Minas e Energia, né? E aí a gente tem algumas que estão abaixo do Ministério da Economia. Então, dentro dos próprios ministérios há muita resistência. E por que, Carol, que isso acontece? Porque a empresa estatal, ela tem, assim, contratos bilionários, né? Tem muito poder ali, né? Muito poder. A gente vê o que foi feito ali na época do governo do PT, como que essas estatais foram utilizadas, né? A gente teve ali as centenas de bilhões do BNDES, escolhendo quem que eram os campeões nacionais. A gente teve o que aconteceu com a Petrobras, que foi um dos maiores escândalos, assim, a gente teve muito investimento. A empresa fez investimentos, assim, muito, muito, muito elevados. Só para ter uma ideia, na época foi o maior investimento de todo o setor no mundo inteiro e que muitos deles viraram sucata, né? Então eu digo assim, por exemplo, agora a gente está falando, eu vi lá o candidato Lula dizendo que o problema do petróleo no Brasil porque é alta, porque falta refinaria. Mas eles investiram 100 bilhões de dólares, Carol, em refinarias. E o nosso custo de refino aqui no Brasil é 10 vezes maior do que a média mundial. Por quê? Porque parte disso virou sucata, como o Compeste lá no Rio de Janeiro, né? Outras foram 10 vezes mais do que o preço inicial estimado. Então, assim, foi utilizado. E para onde foi esse dinheiro? Né? Para onde foi? Então, assim, acabou com o setor. A gente fala hoje em dia de biodiesel, mas o Brasil teria potencial. Naquela época, quando se tabelou o preço, acabou com o setor de biodiesel. Então, assim, tem muita coisa por trás, né? Então, dá muito poder, tem muito dinheiro e muito poder envolvido. Então, é aquela coisa que você chega lá em Brasília e ninguém quer abrir mão do pernilzão lá, né, que atrai todas as moscas. Infelizmente, é difícil. E, Marina, você acha que das dificuldades que eu já te perguntar, quais maiores barreiras que você encontrou aí, você já me falou umas gigantescas aí, né? E mesmo assim, você não desistiu, você foi lá,
viu que precisa de gente boa e agora se colocou à disposição, é candidata. Não, já pode falar que é candidata agora, né? Já. Candidata a deputada federal pelo Partido Novo aí, para voltar lá e entrar no Congresso. Quais as maiores dificuldades que você encontrou? Foram realmente essas? Você acha que está ali com os deputados e senadores uma grande barreira que a gente tem para aprovar as importantes reformas que o Brasil precisa? Carol, eu costumo dizer que o Brasil tem um parlamentarismo disfarçado, sabe? Por quê? Porque quem realmente manda é o Congresso. Se a gente for pensar, hoje em dia, quase a totalidade do orçamento, 95% dele já está carimbado, né? E muito carimbado por leis que foram aprovadas pelo Congresso. Então, assim, sobra muito a margem de manobra do Executivo para determinar para onde vai o orçamento é muito pequena. O que sobra, uma parte bem relevante é o orçamento hoje das emendas, né? Então, além de tudo, uma coisa que não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo, nos outros lugares não existe emenda da magnitude que a gente tem aqui, que é o Congresso, além de fazer a lei fiscalizar, ele alocar o orçamento, literalmente, né? Que é uma questão muito complexa, né? Por quê? Porque, vamos supor, o deputado vai lá, faz o hospital, só que quem vai manter aquele hospital é o executivo. E se o problema daquela região for de segurança, você vai culpar o executivo. Então, eu digo que é muito ruim o sistema que a gente tem, por quê? Fica todo mundo sempre discutindo quem vai ser o salvador da pátria, quem vai ser o próximo presidente da República, porque senão o Brasil vai finalmente deslanchar ou vai acabar, né? É sempre assim. Mas no final das contas, no dia 2 ele vai estar refém do Congresso, né? Eu senti isso, tinham muitas pautas ali relevantes, as mesmas que o Brasil precisa há anos, não mudou nunca, né? A gente vê ali na época do Collor, já se discutia algumas das coisas que a gente está discutindo até agora e até agora não saiu do papel. Então, assim, reforma tributária, reforma administrativa, tudo que a gente precisa de modernização no país, reforma política, reforma do judiciário. Eu acho que esse é um outro ponto que, para mim, é muito chocante. A gente, hoje em dia, a gente tem um judiciário que é o mais caro do mundo e extremamente ineficiente, né? Eu falo, um país que tem a nossa justiça não tem justiça, porque se você demora 5 anos para julgar um processo em primeira instância, se você pega um juiz qualquer e determina uma coisa completamente diferente do que vários colegiados, está tudo bem, né? Se você tem o que a gente tem hoje na questão do foro privilegiado, que acabou que o STF se transformou quase numa fábrica de habeas corpus de político, ao invés de julgar por questões constitucionais, como faz em outros lugares, né? A gente está com uma questão do judiciário muito disfuncional. E se você não tem justiça, que deveria ser a primeira coisa, né, de um governo, que é uma lei igual para todos, né? Se a gente não tem isso, onde é que a gente vai parar? Então, todas essas reformas que eu digo, que passam por organizar essa nossa questão toda da segurança jurídica, que a gente não tem, né? Tudo que a gente precisa para melhorar, todas as reformas para melhorar o nosso ambiente de negócios, esse nosso manicômio tributário, um setor público que é muito caro, entrega muito pouco para a população, né? Completamente disfuncional. Tudo isso passa pelo Congresso, entendeu? Então, ali tinha toda aquela ideia, né? A parte toda de privatizações, a parte de reforma administrativa, reforma tributária, toda uma agenda importante aí de modernização do país. E a gente notou ali que a gente ia precisar da colaboração do Congresso para tudo. E aí você chega ali, que foi a minha maior surpresa, assim, negativa, né? No segundo mês que eu estava lá, a gente foi fazer uma apresentação de Eletrobras para parlamentares, e assim, ninguém quis saber o que ia acontecer com a conta de energia, ninguém quis saber o que ia acontecer com o setor. Foram pedidos de cargos estatais, né? Pedidos, assim, individuais. Então, precisa mudar isso, né? Ali tá, eu acho que a população, na hora que acorda e diz, não, peraí, o Congresso tem um papel relevante, então eu vou ver em quem que eu vou votar, e mais do que isso, essa pessoa que vai me representar lá, eu vou cobrar, né? Então, toda a sociedade que avançou, que deu certo, tem isso. É uma sociedade que está ali ligada, né? Que está sabendo o que está acontecendo, que cobra aquele seu representante, e assim a gente consegue passar pelo Congresso o que o Brasil tanto precisa com menor custo, entendeu? E Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito se fala que falando agora voltando para o tema de privatizações, que realmente é muito complexo o processo de privatização, tem que passar por várias aprovações,
mas tem umas, ou pequenas empresas, ou subsidiárias, que daria para ser feito só com a canetada do Guedes ou do presidente, enfim. Isso é verdade? Existe isso? Foi feito no governo? Não foi? Explica um pouquinho, que isso é uma curiosidade que eu tenho. Não, foi feito, né? Assim, normalmente não é uma canetada, né? As empresas, a parte toda de subsidiárias, desde a lei das estatais, é uma decisão da própria empresa. Então, a gente viu aí a mudança de gestão das empresas, né? A gente tinha ali prejuízo, a gente chegou a ter um prejuízo ali de 40 bilhões, hoje a gente está falando de um lucro, né? De, enfim, quase 200 bilhões aí do que a gente está tendo das estatais. Então, isso aí foi uma mudança de gestão importante, né? Lembrando que esse prejuízo a gente paga, o pagador de imposto paga, então... e a gente sabe o que virou, né? Esse investimento que virou sucata, literalmente sucata, Carol, né? A gente pega ali o Comperj, que é uma refinaria no Rio de Janeiro, 13 bilhões de dólares que viraram sucata, não serve para nada, né? Angra 3, que está aí no pipeline há tanto tempo, você vai lá ver, não tem nada, né? Já foi injetado ali, né? Bilhões e bilhões e não tem nada. Então, teve muito dinheiro que foi jogado no ralo, ou para beneficiar alguns, como a gente viu no escândalo todo do Petrolão. Então, desde a lei das estatais do governo Temer, teve uma mudança, que foi essa mudança de tornar a gestão dessas empresas mais independentes, né? E com isso, limitou, né, indicações políticas, a utilização dessas empresas. E aí elas começaram a ver, porque quando a gente chegou lá, a gente descobriu que tinha participação majoritária e minoritária em cerca de 700 empresas. Então, esse número já foi bem reduzido. Eu não sei o número agora, assim, de cabeça, né? Porque o processo continua, mas eu acho que já está abaixo de 500, assim, foi bastante reduzido. E muito nessas subsidiárias, né? Que foi o que essas empresas olharam e disseram, puxa, faz sentido eu ter esse investimento aqui, né? E faz sentido eu competir, às vezes, com o setor privado, porque isso que é a maior loucura, né? Tá lá na Constituição, tem um artigo lá que diz, né? Não, a empresa estatal ela não é para competir com o setor privado, ela é naquela área que é de interesse nacional ou de segurança nacional. E aí, quando você abre, de fato, as nossas empresas, qual que atende esse critério? Né? Praticamente não tem. Então, teve um processo bem importante de desinvestimentos. Né? Quando eu saí de lá, eram 150 bilhões, agora com Eletrobras e tudo mais, deve estar mais do que 200 aí de valores de desinvestimentos, né? De vendas de privatizações e de desinvestimentos dessas subsidiárias de privatizações, dessas outras participações que não... das empresas que estão abaixo das outras, né? Petrobras fez um grande desinvestimento, Eletrobras, e agora a Eletrobras foi privatizada, mas os próprios bancos públicos. Então, a gente teve esse processo. E isso, o que eu acho que a população, assim, que é importante passar, é o ganho de eficiência para a população de setores que, às vezes, estavam mortos e que voltam a ter investimento, né? Porque isso é muito relevante. O setor público hoje... tem um orçamento que já está muito, enfim, uma dificuldade aí, porque o setor já é muito grande, tem que cuidar de um monte de coisa, e aí desfoca e cuida desses setores e não tem capacidade de investir. Então, por exemplo, a Eletrobras, que foi privatizada agora, ela saiu, por exemplo, ela era responsável por muito mais, né, da energia do país do que é hoje. Por quê? Porque fazia anos e anos que não tinha investimentos na empresa. Governo não tem que ser empresário, né, Marina? Governo tem que viabilizar para que o setor privado atue. E eu acho que a gente tem pergunta aí, né, Lívia, dos ouvintes? É minha mesmo, na verdade, baseada. Primeiro, obrigada, Marina, né? Bom dia agora, diretamente, oficial, porque saiu uma pesquisa agora há pouco, falando que quase 90% dos deputados federais tentam a reeleição esse ano. Esse percentual é o segundo mais alto dos últimos 20 anos. Só em 2006 foi maior do que esse. Não sei se a gente fica feliz ou triste com esse dado, mas enfim. E aí eu estava aqui no seu site, para quem quiser conhecer mais a Marina, marinahelenabr.com.br. E aí eu estava vendo aqui, né, quem é você, lendo tudo que a apresentação que a Carol já fez. E do lado tem um vídeo que tem a minha pergunta. Por que se meter com isso, Marina?
Olivia, se não é a gente que vai lá e faz, a gente vai esperar quem, né? É o que eu tenho que Exato. esperar. Eu sempre fui muito assim, sabe? Tem uma coisa para fazer, eu vou lá e faço. Então, Eu sou dessas também. Mas o que eu queria que você respondesse é justamente essa dificuldade. Porque a gente sim, vê candidatos qualificados, você está falando dessa importância do Congresso, a Carol, o Marcelo batem nessa tecla que o presidente é a ponta do iceberg, é sim. o menor dos problemas. E essa importância de se escolher. E como levar essas propostas, né? A gente está diante de quem conhece, você sabe o chão que você está pisando, o mato que você está alinhando, e como fazer isso chegar até as pessoas. Então, essa questão da grande coeficiente de reeleição tem uma explicação que eu acho que dificulta, e é por isso que o eleitor tem que ficar muito, muito, muito atento, Lívia. Hoje em dia, com a questão das emendas parlamentares e do fundão eleitoral, ser deputado é um dos maiores negócios que existem, né, para alguns. Sim. Então fica ali, por exemplo, o exemplo que eu dou do fundo eleitoral, que talvez, eu não sei se todo mundo aqui, dos telespectadores, né, conhecem, mas hoje a gente tem recursos para se fazer campanha muito elevados, né, quase 5 bilhões de reais de fundo eleitoral, fora 1 bilhão ao ano que tem de fundo partidário. São valores que não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo, nada nem próximo disso, né? Agora, pior ainda do que só o valor é como eles são alocados, que também não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Falam assim, mas se a gente não tivesse o fundão, só rico poderia fazer campanha e tal. Gente, isso não podia estar mais longe da verdade. A realidade é que hoje o cacique político decide para quem vai alocar esses recursos, né? Então, e quanto maior a bancada de deputados, mais recursos o partido tem. Então, é uma briga louca por esse dinheiro, né? Porque hoje um deputado federal, ele pode gastar até 3 milhões e 100 em campanha com o nosso dinheiro do pagador de imposto. Entendeu? Aí, fora isso, a gente tem lá os 36 bilhões de emendas parlamentares. Então, que também são distribuídas, né? Tem lá a emenda do relator, tem a emenda PIX, que vai direto para o município, né? Essas emendas têm uma fiscalização muito mais complicada. Então, assim, eu tenho uma série de incentivos aí muito ruins para a democracia. Isso sim é um risco à democracia, né? Quando a gente olha e vê que em outros... Tanto que a gente, lá quando eu fui CEO do Milênio, tem 2 artigos bem importantes sobre isso, de especialistas, né? Incríveis. Um deles é o Marcos Mendes, que é essa questão das emendas parlamentares, tem o outro do Fundão, que eu sou uma das autoras, mostrando como que isso foi alocado em 2018. Para ter uma ideia, lá em 2018... quem era candidato à reeleição recebeu em média 1 milhão de reais. Naquela época o fundão era muito menor do que hoje, né? E os candidatos novatos, 90 mil. Então, olha a proporção da coisa. Então, assim, eles fazem aquilo para impedir, de fato, a renovação. Tem um critério claro ali, que é se perpetuar ali, né? Fazendo o que bem quer. E mesmo a renovação que a gente teve em 2018, a gente tem que tomar cuidado, porque boa parte dela eram de famílias, né? Era aquela pessoa que estava na política já, ou que era vereador, que era... Então, assim, quem entrou na Câmara, de fato, foram poucos. Agora, o lado bom em relação a isso, saiu uma pesquisa recentemente, em um jornal que eu estava vendo, que tem um pessoal que faz um ranking dos parlamentares, né, que é o ranking dos políticos. E ali me chamou a atenção que 90%, 9 em cada 10 novatos em 2018, tem uma nota boa e ótima. Olha que interessante, de acordo com esses critérios. Enquanto que você pega quem já está lá desde sempre, né? Né, aquela coisa ali, aquelas famílias que estão ali e dominando a política, né? Há décadas, né? Que a gente vê que é todo mundo a mesma. Você vai olhando e vai vendo o histórico da coisa. É o contrário. Então, teve uma mudança que foi positiva, pena que foi pequena. É isso que eu tendo a dizer. Então, é importante, sim, quebrar esse ciclo, sabe? Colocar gente boa e competente lá, e que não tem esses interesses aí individuais que são... Mas é uma decisão bem difícil, né, Marina? Eu vou lembrar que a gente tomando cafezinho, você lembra no ano passado, a gente conversando,
poxa, ano que vem, será que a gente vai dar a cara a tapa mesmo? Você com uma princesinha aí, eu falei, ixi, se eu engravidar, acho que eu nem tava grávida na época, eu falei, não, depois eu engravidei, aí falei, não, minha bebê tá muito pequenininha, deixa pra próxima, você seguiu firme e forte, é uma baita decisão difícil, a gente tem que pontuar, assim, pra mulher também, é uma decisão muito difícil, porque quem tem filho pequeno em casa sabe como é a dedicação de uma mãe, tem que viajar demais, demais, principalmente deputado federal, né, Marina, que tá lá em Brasília. Então eu quero te dar os meus parabéns, saiba que eu te admiro muito a todas essas mulheres de fibra aí que estão dedicando suas vidas, mulheres e homens também. A gente está com um tempo super curto, eu quero te agradecer, vou deixar um minutinho aí para você dar uma palavrinha final, mas obrigada já, minha amiga, por ter aceitado o nosso convite, e saiba que o espaço aqui da PAN está sempre aberto para você. Estamos certos, Lívia? Alguma pergunta aí de última hora ou podemos seguir assim? Podemos. Já agradeço também. A Fernanda, tá baseado na resposta da Marina, pergunta se, na opinião dela, teve o crescimento da participação das mulheres na Câmara dos Deputados. Hoje em dia a representação das mulheres é baixíssima, Fernanda, infelizmente, né? É baixíssima. A gente está falando aí em torno de 13%, 15%, é muito pequena, né? São poucas mulheres. A gente realmente precisa aumentar e principalmente mais levar a gente ali que tenha, né, a vontade, cabeça e coração no lugar, né? Eu torço para que a Carol volte para a política. A gente conversou muito. Quem sabe você também, Lívia? Não, pelo amor de Deus. Escuta. Não. Olha, eu acho que assim, tem sido um caminho de muita luz, Carol, sinceramente, né? É muito difícil do ponto de vista pessoal. Eu também tenho uma filhota de 6 anos. Quando eu fui para Brasília e fiquei na ponte aérea de segunda a sexta, né? Meu coração, nossa, agora é até mais tranquilo, porque é terça, quinta, porque a gente precisa vir para as bases e ver a realidade de São Paulo. Então a gente precisa estar perto de onde as pessoas estão, até para ir lá e trabalhar por elas, né? Mas é difícil. Nessa campanha, gente, é uma coisa, começa às 5h30 da manhã, não termina mais, né? A gente não dorme, não come, não nada, não tem tempo. Mas eu vejo que ela hoje em dia diz, a minha mãe é política. E o que faz uma política? Cuida das pessoas. Então, o que eu quero dizer é, representar pessoas é algo, assim, de muita, muita luz, né? Pena que foi tão desvirtuado, mas essa que é a realidade. Cada vez que eu falo com alguém, cada vez que eu vejo que as propostas, né, que você conta a sua história, que você vê a história das pessoas, o que elas precisam, e você vê a escala da política, né, a diferença que você pode fazer na vida de tanta gente, é uma alegria imensa. Então, tem sido uma jornada, sem dúvida, difícil, dura, mas de muita luz. Parabéns, Marina. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente aí a cogitar a possibilidade de trabalhar pelos outros, não necessariamente só na política, né? Mas tem vários outros caminhos para a gente fazer. Olha, Deus te abençoe muito. Convido já todo mundo a conhecer suas plataformas, Marina Helena BR, e no Instagram, vocês vão curtir muito, gente do bem mesmo. E quem vocês quiserem, vão mandando aqui para a gente entrevistar, a gente quer gente do bem, que vocês conheçam, pesquisem. Vamos colocar gente boa ali no Congresso para mudar a realidade do nosso país. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, Lívia, e a todos que nos acompanham aqui na PAN. Obrigada a vocês. Um beijo, meninas. Obrigada aí pelo bate-papo, super instrutivo aí, super esclarecedor. Nós vamos para um rápido intervalo, 8h50 na volta.